Integração News. E aí, pessoal que nos acompanha aqui no YouTube, vamos trazer mais um informativo do Paradesporto. Hoje você vai conferir o desempenho dos atletas na Copa do Mundo de Esgrima em cadeira de rodas. Vamos falar também sobre a participação dos atletas na seletiva do tênis de mesa paralímpico, as etapas também do meeting paralímpico que foram realizados no último final de semana, e ainda vamos falar sobre o Mundial de Atletismo Brasil, que ampliou seu número de vagas para a seleção brasileira nos Jogos Paralímpicos de Paris. Você que quer aprender ou aprimorar o seu conhecimento sobre a informática por meio do leitor de tela NVDA, ou você está precisando daquela editada bacana no seu áudio, entre em contato com o orientador e editor de áudio Wallace Vieira por meio do seguinte número de WhatsApp: 27 992 25 85 28. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. A campanha da seleção brasileira no Mundial de Atletismo em Kobe foi histórica em número de medalhas de ouro e também rendeu mais vagas para o país nos Jogos Paralímpicos de Paris. Durante as provas realizadas no estádio Kobe Universiade Memory Stadium, 7 atletas asseguraram um lugar para os Jogos Paralímpicos de Paris porque tornaram-se campeões mundiais e também conseguiram atingir os critérios de classificação que foram elaborados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Além disso, a seleção brasileira de atletismo ampliou de 37 para 40 o número de vagas disponíveis para a modalidade na competição da capital francesa. Os brasileiros terminaram a participação no Mundial na segunda colocação do quadro de medalhas, com 19 medalhas de ouro, 12 medalhas de prata e 11 medalhas de bronze. Esta foi a melhor campanha do país em número de medalhas de ouro na história dos mundiais de atletismo. Por conquistarem medalhas de ouro no Japão, 7 atletas garantiram nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 por este feito, já que um dos critérios de classificação para o mega evento na capital francesa é uma medalha de ouro em mundiais de atletismo do ciclo. Porém, todos os atletas vão precisar aguardar a convocação oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro, que deve ser realizada entre os meses de junho e julho, para assegurarem as suas presenças em Paris. Raíssa Machado está entre os atletas. Apesar de estar bem colocada no ranking mundial, segunda posição atualmente, pois o lugar que o atleta ocupa no ranking também é um dos critérios de classificação, ela não tinha índice da sua prova e estava em disputa por uma vaga, mas com o seu primeiro título mundial no lançamento de dardo da classe F56, Raíssa entrou para o seleto grupo de atletas. O segundo atleta em Kobe, que também ainda não tinha índice para os jogos e que atendeu aos critérios de classificação, foi o Alisson Fortes, com a medalha de ouro nos 200 metros da classe T64. Outros 5 atletas que não estavam com a vaga garantida em Paris conseguiram a confirmação com a conquista do ouro em Kobe. Alguns deles, como o Ana Brito, já tinha até batido o índice nas suas provas, mas somente com o título mundial ela pôde comemorar a classificação. Ela conquistou o primeiro lugar nas provas do lançamento de clube e no arremesso de peso da classe F32. Além dela, André Rocha, no lançamento de disco da classe F52, Zeleide Cassiano, no salto em distância, Júlio Agripino e Cícero Nobre conseguiram esta vaga que foi obtido no Japão. O desempenho do Brasil no Mundial em Kobe também fez o país conquistar mais 3 vagas para a modalidade do atletismo nos Jogos de Paris. Isso porque um dos critérios de classificação estipulados pelo Comitê Paralímpico Internacional, o IPC, é que todo o atleta
que não fosse medalhista de ouro e não tivesse o índice anteriormente, conseguiriam vaga para o seu país e nominalmente com as medalhas de ouro ou prata no Mundial do Japão. Desta forma, 3 atletas do Brasil que se enquadravam neste perfil abriram mais 3 vagas para o país em Paris 2024. Um deles, por exemplo, foi Débora Lima, com o segundo lugar no salto em distância da classe T20, Lohane Aguiar com a medalha de prata nos 100 metros e 400 metros da classe T12 e o Alisson Fortes, ouro nos 200 metros da classe T64. Cada competidor só poderia abrir uma vaga, mesmo que subisse ao pódio mais vezes na competição. Com isso, a seleção brasileira de atletismo passou a ter 40 vagas disponíveis nos Jogos Paralímpicos, mas este número pode aumentar com o fechamento dos rankings mundiais de cada classe antes da convocação do Comitê Paralímpico Brasileiro. As informações são da assessoria do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB. Kevin Silva, de 19 anos, da classe T36, correu os 100 metros com 13 segundos e 12 centésimos e registrou o que seria o 18º tempo mundial de 2024 durante a disputa do Meeting Paralímpico de Manaus. A competição reuniu um total de 145 atletas de alto rendimento e outros 95 competidores do atletismo e 25 da natação disputaram as provas na Vila Olímpica, enquanto 25 halterofilistas competiram na Universidade Federal do Amazonas. No halterofilismo, o manauara Lucas Galvão levantou 147 quilos e foi medalhista de ouro na categoria até 49 quilos. Na piscina da Vila Olímpica, Cauã Gonçalves Santos fez o que seria um dos 50 melhores tempos do ano nos 100 metros livre, com 1 minuto 11 segundos e 46 centésimos. O atleta da classe S8 também nadou outras 3 provas, 50 metros livre, 33 segundos e 17 centésimos, os 100 metros peito com 2 minutos 3 segundos e 10 centésimos e os 400 metros livres com o tempo de 58 segundos e 41 centésimos. Entre os atletas de transição, esteve o nadador Marcelo Rebelo, de 17 anos. Ele foi campeão dos 100 metros livre da classe S5 na fase nacional das Paralimpíadas Escolares de 2023. E no último sábado, ele nadou os 50 metros livre em 54 segundos e 31 centésimos, os 100 metros livre com 1 minuto 58 segundos e 29 centésimos, os 100 metros peito com 2 minutos 50 segundos e 99 centésimos. A próxima etapa do Meeting Paralímpico será daqui 2 fins de semana, no dia 8 de junho, com as disputas em Belém, no Pará, e Macapá, no estado do Pará. Ainda falando sobre o Meeting Paralímpico aqui para você, Maria Luísa Magalhães, de 16 anos, conquistou 3 medalhas de ouro na etapa nacional das Paralimpíadas Escolares do ano passado, conseguiu melhorar as suas marcas no arremesso de peso e no lançamento de dardo no último sábado, durante o Meeting Paralímpico do Maranhão. Esta foi a primeira competição do Comitê Paralímpico Brasileiro no estado. Ela reuniu 78 atletas na Universidade Federal do Maranhão, sendo 60 esportistas no atletismo e 18 da bocha. As provas na capital maranhense foram seletivas estaduais de 3 competições organizadas pela Diretoria de Desenvolvimento Esportivo, Paralimpíadas Escolares, Paralimpíadas Universitárias e também os intercentros. Durante o meeting, Maria Luísa competiu nas 3 provas em que ela foi campeã nas Paralimpíadas Escolares da classe F33. No arremesso de peso, ela fez a marca de 2,13 metros. No lançamento de dardo, ela atingiu a marca de 4,12 metros. No ano passado, ela havia obtido 1,81 metros
e 3,21 metros. No lançamento de disco, o resultado foi ligeiramente inferior. Ela alcançou a marca de 4,73 metros no mitim, enquanto nas Paralimpíadas Escolares ela fez a marca de 4,81 metros. A brasileira Maria Luísa já foi atleta da bocha, porém, em 2022 ela passou por uma avaliação para a sua classificação funcional que detectou a sua ilegibilidade para a modalidade. Ela começou então a praticar o atletismo. Na competição de bocha, um dos destaques foi Miles Lemos, de 13 anos. Ele que foi medalha de ouro na classe BC2 para atletas que não recebem auxílio. Ela venceu Pamela Raquel da Silva, convocada para treinar com a seleção brasileira de jovens da bocha no início do próximo mês pelo placar de 3-1. As informações são da assessoria do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB. E você que está nos acompanhando e ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube da Integração News, aproveita para adicionar a sua inscrição, deixe o seu gostei aqui também no nosso informativo, ative o sininho das notificações e divulgue este link com seus amigos, com seus grupos aí do Paradesporto, para que mais pessoas então acompanhem as informações do esporte paralímpico aqui em nosso canal do YouTube. Vamos falar agora para você sobre a seletiva de tênis de mesa paralímpico que foi realizado na última semana. Jennifer Parinos, de 28 anos, venceu a disputa da categoria feminina da classe 9 na seletiva qualificatória para os Jogos Paralímpicos de Paris. A competição foi disputada na Tailândia e foi encerrada no último sábado, dia 25. Com este resultado, o Brasil agora conta com 12 atletas garantidos na modalidade no evento na capital francesa. Após bater a sul-coreana Quenya Kim, nona do ranking nas semifinais, por 3-1, 10-12, 11-9, 11-9 e outro 11-9, a brasileira, que ocupa a 10ª posição do ranking mundial, bateu a atleta Babe Sahanavi, atleta da Índia, que atualmente está 17ª colocação do ranking. A final foi decidida por 3-1, com parciais de 11-8, 9-11, 11-5 e 15-9. A participação de Jennifer em Paris vai ser oficializada somente depois da convocação do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB. Nos Jogos da Rio 2016, Jennifer foi ao pódio para receber a medalha de bronze por equipes ao lado de Danielle Howen e Bruna Alexandre. O mesmo aconteceu em Tóquio 2020, quando as 3 atletas voltaram a conquistar a 3ª colocação. Além da paulista da classe 9, outros mesatenistas cumpriram os critérios de convocação para o mega evento na capital francesa. São eles o Paulo Salmin, Luiz Felipe Manara, Cláudio Massad, Thiago Gomes, Marliane Santos e Danielle Howen. Foram campeões dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Já Kátia Oliveira, Joyce Oliveira, Bruna Alexandre e Evelyn Santos receberam convites por suas posições no ranking mundial, assim como Israel Stroh, que vai participar somente nas duplas. Além do título na classe 9 feminina, o Brasil ainda levou 4 atletas para as finais da seletiva qualificatória. Na classe 2, Guilherme Costa, 10º colocado do mundo, ficou a uma vitória da vaga para os Jogos Paralímpicos. Na final, contra o atleta da Tailândia, o Tiawu Chueaong, 12º colocado no ranking mundial, ele acabou sendo derrotado por 3-1. Fábio Silva, na classe 3, também foi derrotado na final. O 34º colocado do ranking mundial enfrentou o francês Sylvain Noël, 17º do ranking.
Ele perdeu por 3-0. Na classe 5, Lucas Arabian ficou com o vice-campeonato no duelo contra o número 4 do ranking, 3-0. Na disputa feminina, Sofia Kelmer foi à final da classe 8 para enfrentar Helena Litvenko, 17ª colocada do ranking mundial. A brasileira acabou também sendo superada por 3-0. As informações são da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, CBTM, através da assessoria do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB. Giovanni Guissoni conquistou a melhor classificação do Brasil na Copa do Mundo de Esgrima em cadeira de rodas, que foi disputada no CT Paralímpico em São Paulo entre os dias 24 e 26 de maio. O brasileiro foi superado no quadro de 8 nas disputas da espada B e terminou a competição na 5ª colocação. Uma vitória ficou faltando para o brasileiro ter chegado à disputa do bronze. Este foi o último campeonato que oferecia pontos para o ranking classificatório aos Jogos Paralímpicos de Paris. Este também foi o último torneio internacional da seleção brasileira antes do mega evento. Giovanni iniciou a competição no quadro de 16, vencendo o tailandês Chitfat Charoenta por 15-12. Porém, ele também foi superado por 15-12 no quadro de 8 por Oleks Gargus Gurevics da Letônia. Meu Deus. O ouro na espada B foi para o britânico Dimitri Koutia. A medalha de prata ficou com o chinês Ben Jung-kim. E os bronzes foram para Garkus Gurevics da Letônia e o Aliamar do Iraque. Já na espada masculina A, Kevin Damasceno e Lucas Julian foram derrotados no quadro de 32. Para o britânico Pires Givelin por 15-2 e para o francês Luca Platania por 15-6. Lenilson de Oliveira e Alexandro Souza ficaram no quadro de 64. Kevin ficou em 30º lugar na classificação, Lucas em 32º, Lenilson ficou na 33ª e o Alexandro ficou na 37ª. O Matteo De Rossi da Itália ficou com a medalha de ouro, o Piers de Lev da Grã-Bretanha ficou com a prata e os atletas o Zaibu Matkuri do Iraque e Jiang Quanqian da China ficou com a medalha de bronze. Já no florete feminino B, após superar a Puli, Mônica Santos chegou ao quadro de 32. Contudo, ela foi derrotada pela sul-coreana Yoon Chun pelo placar de 15-7. Mônica encerrou na 20ª colocação na tabela de classificação. Já no florete feminino A, Raíssa Veras não conseguiu concluir o seu combate com a Chu Feng Zhou da China no quadro de 32. Também nesta fase caíram Carminha de Oliveira, 15-0 para a sul-coreana a Kyung Yoo Kwon, e a Fabiana Soares perdeu por 15-3 para a italiana Lodrem Triglia. Carminha terminou em 21º lugar, Fabiana na 23ª posição, enquanto Raíssa terminou na 24ª posição. As informações são da Confederação Brasileira de Esgrima, CBE, através da assessoria do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB. Com mais um informativo do Paradesporto para o canal da Integração News, Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.